Movimento Igreja Sem Política está aqui na Avenida Paulista, hoje numa manifestação que foi convocada mais uma vez pelo pastor político Silas Malafaia. Hoje é dia 3 de agosto de 2025, estamos aqui marcando presença. Nós viemos aqui entrevistar alguns participantes que estão aqui na manifestação e a gente quer enfatizar, né, pastor, aqueles que vieram da igreja. Eu queria que o pastor falasse sobre os objetivos do movimento estar aqui hoje. Ok, bom, o movimento veio marcar presença aqui novamente numa manifestação política da direita que se autodenomina cristã e evangélica, que quer dizer que nós não temos uma da esquerda com esse potencial. Não é que nós estamos perseguindo a direita, não é que a direita está se colocando mais à frente nessa tentativa e insistência ou absurdo de usar a Igreja de Cristo para a defesa desses interesses que são partidários e também políticos. Tá? O movimento veio hoje cumprir a ata, a gente vem sendo bem pontual nessa questão nos nossos vídeos e se comprometer em cumprir aquilo que nós lá atrás nos responsabilizamos, que é defender a obra de Cristo dessas arbitrariedades que estão sendo, infelizmente, representadas por grupos que se autodenominam pastores, evangélicos e etc. Tá? O uso indevido da prerrogativa de Cristo e da igreja dele. Nós estamos em defesa disso, ok? Nós vamos fazer essa abordagem, vamos fazer pergunta para esse pessoal que está hoje aqui na Paulista hoje e vocês vão ver. A maioria deles vão ser contra, com certeza, a união da igreja e do Estado, mas todos vão dizer, mas Jesus está aqui e Deus está aqui. Vamos lá? Eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa realidade, da igreja ser usada hoje por pastores, por políticos, para trazer essa demanda de público para as ruas, em defesa, que a gente sabe que podem ser, né, assuntos importantes para a política, mas não são pautas do Evangelho de Cristo. Então, qual a opinião de vocês em relação a essa realidade da igreja se alinhar ao Estado agora para representar pautas e propósitos que Cristo não estabeleceu no Evangelho dele? Qual a sua opinião? A minha opinião, eu acho que é um pouco contrária ao que você está querendo dizer, porque eu sou da igreja e a igreja, ela prega para que a gente, né, tenha união, para que a gente possa, todo mundo tomar o mesmo partido, mas a situação que a gente se encontra hoje, a gente precisa muito de Cristo e está faltando muito Cristo na vida das pessoas, tá? E a gente percebe que é muita mentira, é tudo muito banalizado, é tudo muito escandalizado e eu não sou a favor dessa escandalização. Okay. Então eu acredito muito em Cristo e é por isso que eu estou aqui hoje. Antes de estar aqui eu estava dentro de uma igreja e eu fiz a minha oração pela nação e fiz sim a minha oração pelo Bolsonaro. Então vamos começar só alguns apontamentos aqui. Em que momento Jesus ele tenha usado o Estado para atingir essas finalidades e essas pautas que são econômicas, sociais, políticas? Você consegue enxergar isso lá na história dele? Não, eu não consigo enxergar, mas a igreja tem liberação para fazer isso hoje? Eu acredito que não, mas Cristo ele é único, então eu acredito nele e eu estou aqui pautada nele. Você não vê... A gente não vê Cristo, mas a gente sente Ele na nossa vida no dia a dia. Diríamos assim, então é uma opinião separada da história, certo? É uma opinião separada também da história. Também um gnosticismo, um espiritualismo, esse conceito? Eu não sei te dizer, eu não sou uma pessoa tão voltada para a política assim. Eu sou mais voltada para a igreja do que para a política. É a primeira vez que eu venho em uma manifestação, porque a gente chegou onde a gente não deveria chegar. Porque assim, você sabe que a gente trabalha em cima de termos que são técnicos, né? Sim. Então quando a fé se alinha à política, a fé de Cristo se alinha à política, é uma instrumentalização representada pelo Estado. Então, diríamos assim, que os objetivos e os propósitos organizados pelo Estado não são messiânicos. Então, qual a preocupação nossa? Bom, se não é messiânico, não tem a essência dele, não tem a organização dele, a autoridade dele, então esses planos que o Estado está representando, que a igreja, estão comprometidos. Então, Deus não vai honrar. Então, toda essa apelação a Deus, a Cristo, em pró esses objetivos que estão hoje aqui na Paulista, Deus não vai poder agir porque estão contrários à essência do que Jesus foi na história. Você entende minha preocupação? Sim, mas Deus vai Mesmo agir. assim, você confia que Deus vai agir? Confio que Deus vai agir. Ok, perfeito, é a sua opinião. É a minha opinião. Eu agradeço, pessoal. Obrigada. Bom dia. Qual a opinião de vocês? Se é certo ou errado lideranças usarem a igreja e a fé para introduzir esse ativismo político, que tanto a esquerda e a direita, na verdade, estão representando agora, e cada um na sua opinião. E eu respeito a opinião. Só que está na escritura...
Eu sou mais. Eu acho que quem frequenta uma igreja, uma religião, ele já é um adulto para entender. Sou mais contra as escolas terem ideologia do que a igreja. Mas em específico, usar a Igreja de Cristo, o nome dele, o evangelho dele, para essas pautas de partidárias e ideológicas, a senhora é a favor? Não sou a favor nem contra. Cada um segue. A senhora se considera cristã? Considero, sou católica. Mas não é errado isso? Você considerar cristã e não ter um posicionamento? Eu acho que é verdade, cada um faz o que quer. Com a igreja dele, a obra dele? É estranho isso, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo para a senhora. Na hora do culto, na Bíblia não está escrito nada disso de política, então ele está pregando a Bíblia. Até aí tudo bem, mas não quer dizer que ele não possa ter uma opinião dele. Ele é um homem. Ou ela é uma mulher. Mas lá ela tem a opinião dela e sabe o que está acontecendo aqui. Quanto à questão do direito jurídico deles e constitucional. O quanto está partindo, né, para ser uma Venezuela, Concordo. Entendeu? Mas aí eu vou entrar no ponto da senhora. Na hora que ele está lendo a Bíblia, em nenhum momento ele vai falar sobre política. Agora, não quer dizer que ele não possa ter uma posição. E a posição nossa não tem nada a ver com igreja. A posição nossa é realmente ver o que está acontecendo com o Brasil. Sabe é pelos meus netos. Tudo bem, mas a que senhora... eu não tenho Dois ainda. pontos. Eu não tenho neto ainda. Mas é pelos meus netos terem a liberdade de falar o que eles pensam. O lado que ele quiser. Posso só E pessoas pontuar para a senhora da sua opinião final? Inocentes estão pagando por coisas que não deviam pagar. E quem devia pagar não está preso. A gente não está contra direitos constitucionais por exercer teologia. Ponto. Só que nós estamos entrando num mérito aqui de um direito cívico interferir num direito messiânico de Jesus, de usar o que é dele para essas finalidades que são políticas. Eles não têm essa autorização bíblica. Segue quem quer. Igreja em nenhum momento Mas é uma feito profanidade, isso. a senhora não concorda comigo? Há muitos anos, eu sou batizada na igreja católica, estou batizada na igreja evangélica. Há muitos anos que eu frequento igreja e há muitos anos existe essa rincha entre uma e outra, até entre mas não se pastores. Trata de igreja, se trata do que Jesus faz na história. Aí eu deixei de frequentar exatamente por isso. Entendi. Agora, entendeu? Ou eu entendo que eu vou para entender a Bíblia, né? Ou eu fico debatendo com um pastor, ou um pastor vai falando mal do outro. Mas a senhora de conver comigo que toda essa manifestação que se criou em torno do Bolsonaro e da direita não seria possível sem a ajuda da igreja e de pastores. A senhora acha isso correto mesmo assim? A senhora entendeu qual que é o ponto? Não sou eu que estou pagando. Então, mas é essa a finalidade. Ninguém está me pagando para estar aqui. É só pelo direito, é só pela liberdade, ninguém é só pela justiça. Ninguém está me pagando para estar aqui. Eu estou aqui porque, como eu falei, pelos meus netos. Meus filhos não estão nem aí, mas meus netos eu quero. O pastor da igreja, o cooperador, que seja da congregação, que eu conheço a congregação, né? Ok. Eles também não falam em política, mas eu, na minha opinião, eles teriam que dar uma orientação para o povo saber votar também. Porque o povo fica sem orientação de votar, entendeu? Mas isso não seria um dever do Estado, das escolas educar isso? Não é um papel da igreja. Não, eu digo, não é um papel da igreja, é de educação social, não teológica. A teologia não dá esse suporte. Quem você vai votar, que partido você tem que ter? A igreja não pode ser direta, mas ela tem que dar uma orientação. O Estado se comprometeu em ser laico. E ele não é laico. Isso também não é errado? Não. A senhora entendeu? Entendi. Então é jogo, interesse e influência. Ninguém está preocupado com o nome de Jesus nem com a obra dele, mas os interesses. Aí eu queria saber da opinião de vocês, com essa preocupação, de saber que hoje essa movimentação que está pela direita aqui foi construída por pastores, por lideranças evangélicas que não têm autorização de Cristo para poder fazer uma coisa diferente da dele historicamente. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Bom, então eu vou começar pelo seguinte, eu sou judia, ok? Tá? Eu simpatizo muito com os evangélicos, porque vocês têm uma visão com os judeus muito próximo, e ao mesmo tempo eu penso assim,
Está escrito em qualquer Bíblia que você ensina a pessoa a pescar e não dá o peixe a quem precisa. Então, o que eu acho? Eu acho assim, o governo está interferindo em todos os aspectos de vida das pessoas. Ela não quer que as pessoas sejam livres para pensar, para agir, para trabalhar. E, ao mesmo tempo, você tem também aqueles que dependem do governo para tudo. Então, eles não querem nem trabalhar para só depender. Então, o que o nosso propósito hoje aqui é realmente separar governo de religião. Você não pode ter um governo que é racista. Mas isso é uma opinião da senhora, não deles. Mas não de quem está aí hoje. Não, eu sei, mas sua pessoal. Minha, pessoal. Okay. O governo não pode interferir no racismo, no antissemitismo, em todas as fobias que existem, sabe? Eu acho que o governo tem se metido... Então a senhora é contra dessa aproximação da igreja com o Estado, só para me poder entender. Total. Ok. Total. Bom, sendo judia, você sabe o que custou a Era Reis do seu povo. Então, e hoje certo? Também está custando, não se preocupe. Hoje Israel está governado por uma nação gentílica. Então. Grande parte não é nem judeu, certo? Então vamos imaginar que o mesmo custo aconteceu para a igreja. Da democracia. E aqui nós não temos então, a democracia. Mas daí entra a questão, uma democracia, uma liberdade que está garantida por canhões e armamento americano. A igreja, e minha visão é essa, é tirar essa teocracia da frente e dizer o seguinte, olha, Deus quando governa, ele governa sob leis e mandamentos. É a concepção que está na primeira aliança lá em Israel, como foi também a ratificação messiânica em Jesus. Então se Deus governa, ele governa com princípios que são dele, com mandamentos que são dele, entendeu? Então a partir do momento que você faz uma aliança com o Estado para defender liberdade, direitos e constitui a tua aliança, é política. Ela não é messiânica, ela não é redentiva, ela não é testamentária. Então Israel se desviou desse caminho, certo? Ok? Como a igreja hoje também. Você não concorda? Pode falar. Mais ou menos. Na Europa, quando começaram a pegar os judeus e aprisionar, começou do jeito que começou aqui. Concordo. E ninguém fez nada. Então tem que ter um país para defender o povo que está sendo massacrado. Eu concordo que a reação venha de acordo com a ação. Isso. Mas se for político, extremamente político. Agora, se é religioso, nós temos uma complicação, porque a orientação não é igual. Mas Deus não age da mesma forma como os homens. O que é ser político? Quando um monte de gente invade outro país e mata todo mundo, concordo. Isso é político? Eu creio no direito de defesa. Direito de defesa. Eu creio. Então. Isso está no estatuto. Mas o que não está no estatuto é ver o sacerdócio ser assassinado e martirizado por esses interesses políticos, que foi o que aconteceu na antiga aliança, como foi o que aconteceu com Cristo. Ele foi assassinado e crucificado por causa de religião e política. É o que está hoje aqui. Então, esses interesses, por mais que sejam legítimos, como o senhor está falando, que eu sou completamente a favor de defender uma nação, defender uma pátria, defender direitos, etc., mas dentro de uma jurisprudência, de uma autoridade inteiramente constitucional. Sim. Quando a gente bota a teologia no meio, aí que acontece? Deus ele se revela por atributos que são imutáveis. Como é que a gente vai justificar isso? Deus está de um lado e não de um outro. Mas ele é ele mesmo, ele é o sou. Então esse é o problema que está aqui. Seria legítimo se todos viessem aqui hoje representar o quê? Uma voz constitucional, não religiosa. Aí eu sou a favor. Mas botou religião, botou Jesus, botou evangelho, tem complicação. Eu acho que está sendo Não, eles estão desrespeitando tudo isso que a senhora falou. Eu não estou lá, então eles estão desrespeitando. Então se a senhora acompanhar, não foi o apelo que trouxe a multidão para cá, só a questão de uma política correta. Não foi. Eles botaram esperança no coração desse povo que Deus vai estar aqui. E Deus não está aqui. Ele está na palavra. Ele está na palavra. Quando o povo se reúne, você tem uma força divina. Mas nós precisamos de fundamento para essa afirmação, não de opinião. Então, o que Jesus pregou é que ele está presente aonde um ou dois ou três estão reunidos por ele. E sabe o que ele falou mais? O mundo jaz do maligno, o mundo sistemático. O mundo é governado por interesses, por influências que são demoníacas. Mas o que é dele, é dele. Então o movimento existe só para deixar claro uma coisa, o que é legítimo.
Então o que é legítimo. E o que você acha que deveriam chamar o pessoal aqui dizendo o quê? A partir do momento que você tem um risco do povo judeu ser prejudicado por alguma política, é legítimo que esse direito, que essa defesa de liberdade seja protegida dentro do Código de Direitos Humanos Universais. Claro. Que foi isso que desrespeitaram lá atrás, lá na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Perfeito. Acabou. Então é extremamente político e militar. Sou completamente a favor. Mas eu tô falando, você acha que para hoje, para convocar hoje, o que deveriam falar? Políticos corretos. É isso que o povo tem que pedir. Mas não é o que está aqui. Não é o que está aqui. Por que? Não, à frente nesse momento não é. São pastores, são igrejas, são fraudes, eu sou. Então. São pastores, igrejas, fraudes, corrupção, gente querendo já discutir a próxima eleição, eles sobem em cima do púlpito para colocar político, orar para o político, eles usam o nome de Jesus, eles recebem benefícios fiscais por causa disso. Então tem um monte de coisa por trás disso que essa multidão não está enxergando. Eu entendo o posicionamento de vocês, e como eu falei, eu sou inteiramente a favor. Se é para ser político, vai ser extremamente político. Agora, se é para ser cristão, se é para ser evangélico, se é para ser Jesus, tem que ir como ele foi. Como ele demonstrou esse revelou na história. O povo vai aos poucos adquirindo isso. Vai nada. Eu acompanho isso há muitos anos. Malafaia, por exemplo, é uma figura que ele representa essa panorâmica de absurdos que já foram cometidos. Ele estava com Lula, agora está com o Bolsonaro. Você disse que representa, você vê, isso acompanha muito tempo. Em defesa do evangelho, sim. Não, tudo bem, muito tempo. Então, pelo que você falou, não tem jeito. Não, é o uso de força. Sabe o que defendeu Israel? Uso de força. O Estado de Independência de Israel foi constituído porque o povo se armou e foi para a rua. Eu sou a favor. Nenhuma lei tem que estar acima do ser humano. Nenhuma lei pode estar acima do ser humano. Agora eu estou falando outra coisa. Por que Deus não protegeu Israel? Protege o tempo todo. Não. Aí é que eu sou contra. O que protege Israel é uma política que ela tem com a ONU e com os Estados Unidos. Não, é Deus. É técnico que eu tô falando aqui. Não é crença, é técnico. É um povo minoritário. Sim, concordo, mas não tô falando de minoria, nem tô falando de fragilidade. Como é que a minoria sobrevive? Se não for Deus, não sobrevive. Desde os babilônios. Por mais que a graça dele esteja em tudo, existe uma ciência que tem que ser obedecida, que são os decretos dele. Deus e eu creio nisso. Deus está por cima da ciência. Mas não pode contrariar a vontade dele própria. Claro, esse é o problema. Ele não contraria. Para beneficiar uma nação, ele não pode ir contra o mandamento dele e a lei dele. Mas eu respeito a opinião de vocês. Eu respeito. A gente acha que Deus está presente em tudo. Então, mas isso é mais cosmologia do que evangelho. Agora, dizer se Jesus foi Messias ou não, vocês acham que é um direito? É um direito. Então, tudo bem. Mas é muito fácil, não precisamos brigar. Nós esperamos o Messias. Vocês esperam a volta de Cristo. Quando chegar, a gente pergunta: é a primeira vez que você veio aqui? É a primeira. Os judeus venceram. É a segunda. Vocês venceram. Vamos esperar ele chegar. Não esquece que esse Messias que vocês esperam vai ter que cumprir os profetas para ser Messias. Cumpre. O senhor é a favor ou contra de pastores usarem a igreja como estão usando hoje de novo? E eu queria a sua opinião do senhor, por favor. Eu acho que é mais interesse financeiro eles estão, né? Eu conheci o R.R. Soares, queria falar com o senhor, não era ninguém. Entendi. Hoje ele está mentindo mais que tudo na televisão. Entendi. Ele fez umas ofertas lá para comprar um avião. Fiquei sabendo que ele tem uma frota de avião. E quer mais? Ou seja, então eles precisam de políticos para estar defendendo esse patrimônio. Esse patrimônio. Então o senhor é contra. Eu sou contra. Então diríamos que hoje o senhor está mais aqui mesmo focado em representar essa voz constitucional. Focado e meio triste, porque nós estamos pedindo auxílio lá fora, coisa que os nossos políticos deviam tomar conta. Concordo. Então é mais por gestão do que isso, do que acreditar que Deus está aqui hoje como eles e vai agir fora da escritura, fora dos propósitos, fora da orientação teológica. Isso não é possível. Da igreja ser usada com esse objetivo de instrumentalizar a fé com a autoridade do Estado. O que está acontecendo é que agora, tanto na esquerda como na direita, aconteceu isso daí. Eu digo assim, se eu for levar em conta os princípios da hermenêutica de Cristo, ele e os demais são ladrões, bandidos e mercenários como João 10. E eles vão estar hoje lá, legitimado político de um partido. E eu queria saber sua opinião, se Deus está aqui hoje, se Jesus está aqui hoje nessa manifestação. Como evangélico? Para mim, tá.
Como Deus pode ligar a palavra dele para atender um lado? Não, porque eu acredito que assim. Onde ele deveria estar hoje? Hoje? Porque a gente está indo pelo Aonde está a meio. pregação? Não, mas essa pregação, ela já foi hoje, eu já fui hoje da pregação. Né? Então, tudo bem, tá lá, mas não aqui. Não falando besteira, mas aqui nós estamos hoje aqui para falar de política. Hoje é de política, não Mas é a de pergunta igreja. é essa. Não. Mas Não é trouxeram ele para cá, ele está aqui ou não? Viu? Jesus Na Paulista? está. Claro. Como? Se fosse manifestação da esquerda, ele estaria também. Não, tudo bem, mas qual o argumento que ele estaria hoje aqui? Qual o argumento? Ou para proteger de alguma forma, Onde tá alguma escrito? reação. Não, isso aí é fé de cada um. Onde está escrito que ele não Caraca, está? ele age na fé de cada um? Não é na fé dele? Não, onde está escrito que ele não está? Onde está escrito? Quando ele disse que aquele que ouve a palavra dele é semelhante àquele que edifica sua casa sobre a rocha. É lá na rocha, na palavra. Já aquele que está na areia tem intuição. Ele separa e classifica quem é o ouvinte que ele aprende, quem é o negligente, quem é o devasso. Eu não vou entrar nesse debate, porque eu não entendo nada de religião. A gente é do movimento de Ensino Política, a gente está nessa discussão sobre alinhamento de igreja e Estado. Não é igreja, é um movimento. Movimento educacional. A gente leva orientação bíblica exatamente sobre a questão de formar opinião, se é legítimo ou não a união da igreja e do Estado. Uma pergunta para você. Tá? A gente trabalha com duas probabilidades. Que Jesus testemunhou na história quando esteve aqui, que ele não foi nem partidário, nem ideológico, nem estatal. Com a realidade da igreja hoje, que está dos dois lados, e cada um fala uma coisa e discute alguma coisa. Eu não vou falar como político, tá? Eu sei que você é, como delegado também. Mas com a sua opinião pessoal a respeito dessa união entre igreja e Estado, quando a Igreja de Cristo não respeita o Evangelho e a ciência que ele demonstrou lá. O senhor é a favor ou contra? Uma opinião pessoal. Não pessoal. Eu sou a favor do altar ser de glória a Jesus Cristo, não aos homens. Não político em cima, nem... Exatamente. Claro que o padre, o pastor, ele pode ter a opinião dele pessoal, ele pode, mas, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, eu sou católico, ela proíbe essa prática de colocar o político lá na frente, não ridículo isso, não, porque o principal é Jesus Cristo. Como o Estado assumiu o seu lado. Exatamente, o principal é Jesus Cristo. Eu acho que nós devemos estar numa igreja, eu, por exemplo, sou muito católico, eu faço revista, não sei em qualquer lugar do Brasil, todo domingo eu vou à missa, eu sigo os jogos da Igreja Católica. Uma vez eu conversando com o padre, eu perguntei por que as igrejas, se elas apoiam algumas pessoas e a católica não. Porque aqui na nossa igreja, nós temos que louvar a Jesus Cristo. Cada um parece que o senhor está certo. Mas fora daquilo, tem as pessoas. Lógico, e também um partido. E aí eu acabei entendendo, porque sempre fala assim, nossa, mas eu vejo outras igrejas apoiando os candidatos, colocando no altar. Então aí já não é mais altar, aí virou palco. Essa questão do Silas Malafaia ser a figura central de quem estamos discutindo aqui, de usar a igreja em favor de um lado político, tendo em vista que ele já foi de um outro lado alguns anos atrás. Ele dizer que ele assumiu uma autoridade espiritual particular para usar a igreja dele, usar o nome dele. Ele não assumiu nada, ele não pode falar. Então, mas ele falou hoje. Eu não concordo com ele, aliás, eu não estive perto dele, mas eu não concordo com esse posicionamento. Eu acho que nós, como cristãos, nós temos que, dentro de uma igreja, usando uma igreja, nós temos que defender a obra de Cristo, é isso. Eu acredito. Então, por exemplo, eu não estou subindo um trio com ele, não pretendo subir. Respeito, mas eu não concordo com muitas coisas que ele faz e fala. Mas hoje, praticamente, grande parcela da direita política é feita de pastores. E um congresso que se autodenomina evangélico, né? Pois é, né? Mas aí o povo tem que fiscalizar para ver se as atitudes deles condiz com as atitudes que eles falam dentro de uma igreja. Porque tem muita gente que fala que se elegeu com base na direita. Eu me lembro que numa das primeiras entrevistas que eu dei, logo após a minha eleição, foi no programa Pânico, eu era vereador. Eu falei, não se iludam com o Congresso achando que é de direita. Não se iludam com o partido político, vocês têm que aprender a pesquisar. Eu estou cagando com o partido político, eu estou no MDB. Se você for pesquisar, eu sou um dos maiores opositores daquele Congresso, estando num partido que é base. Por quê? Porque eu não acredito em partido, eu acredito em pessoas. Eu também não acredito em pessoa, eu sou pastor, eu sou padre, então não, o povo tem que pesquisar. Quando o povo aprender a pesquisar, eu acho que a gente começa a melhorar. Entender melhor esse cenário. Discernir melhor ele, né? Discernir melhor ele. Perfeito, Fechou? Delegado. Muito obrigado. Valeu. Boa sorte para o senhor. Um abraço. Tá? Eu queria saber a opinião do senhor se é certo ou não hoje a direita se utilizar, como a esquerda também, se utilizar da fé
do Evangelho para cumprir essas pautas políticas estatais, tendo em vista que Jesus não usou o Estado para atingir nenhuma finalidade? Olha, eu sou cristão, me apoio na palavra de Deus. No livro de Judas, capítulo 1, que é só um capítulo de Judas, está escrito: batalhai, trabalhai pela fé. Ou seja, eu como cristão, minha base é Deus, é a palavra de Deus. E tudo que se envolve Deus, que é invisível, se torna fé. É pela fé. Então, é assim, desde o momento que nós acordamos de manhã, o nosso trabalho durante o dia, à noite, tudo se envolve fé. Eu acredito que sim, e tudo se envolve Deus, e na política não poderia ser diferente. Então o senhor é a favor da união da igreja com o Estado? Sim, sou a favor. Quando que Jesus testemunhou isso? Ó, tendo em vista que você já citou Judas. Quando a gente vem, sim, Judas está em tudo. A Bíblia é completa, de Gênesis e Apocalipse. Aonde Jesus demonstrou e testemunhou um ministério político? No Velho Testamento, vamos começar lá de trás. Vamos lá, depois a gente vai para o Novo Testamento. No Velho Testamento, a gente vê a história de José, que de escravo se tornou governador. Um governador está na política. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê lá que está um pouco, vamos dizer, entre aspas, José de Arimateia, ele está em oculto. Mas quem vai tirar o corpo de José da cruz e vai levar até o túmulo? José de Arimateia, que estava envolvido na política. Mas essa genealogia de reis, Jesus não deveria ter assumido a coroa? Mas Jesus, ele já era o rei dos reis, e aqui diante dos homens ele não deixa de ser rei. Então ele não precisou de política? Oi? Ele não precisou de política. E nem a primeira igreja também? Não, Jesus é político. Jesus defendia as crianças. Ele era político? Era, Jesus sempre foi político. Jesus foi a favor das crianças. Não sabia? Não toquei nas minhas crianças. Em favor das mulheres. Sabia que o Judas pobres. Iscariotes, uma das razões que fez ele trair Jesus é porque Jesus não foi político? O senhor sabia disso? Não, eu não vou por esse ponto de vista, não é a minha ótica. Não é ponto de vista, não é verdade. Então, não vou por esse... Não, ele defendia um Estado para Israel e Jesus se opôs a ser político em defesa disso. A verdade, ela é... E vendeu Jesus. A verdade, ela é como cada um interpreta. Eu respeito, até porque é a democracia... Democracia certo? Na palavra... É, democracia. Na teologia? Sim, okay. Jesus era democrático. Não, Jesus respeitava todos. A interpretação, estou falando. Então, a interpretação também. Para mim receber a democracia, eu tenho que ser democrático com os demais. Então eu tenho que respeitar o seu ponto de vista, como você vê, como você interpreta. A gente sabe que tanto a esquerda como a direita vem se aproveitando da religião para dar brilho para a política. E usando a obra dele, o evangelho dele, para essas finalidades de eleição e partido. Eu queria saber sua opinião pessoal, não como político, não como polícia, mas pessoal. Se você concorda que esses pastores estejam se promovendo em nome de Jesus, para atingir esses interesses que a gente sabe que são corporativos, são patrimoniais em alguns casos aí, certo? Queria saber sua opinião. Você como pessoa. Como pessoa é o seguinte, a igreja é a noiva de Cristo. Certo. E ela serve para quê? Para trazer a palavra de Deus, para levar, eu sou cristão, que frequenta a Lagoinha, em Jundiaí. Eu acho que é para salvar, a igreja é para salvação. A política com a igreja é muito delicada, é um liame. Eu acho que não precisa, a igreja não precisa de representantes oficiais na política. Eu acho que, como eu, se realmente ele frequentar a igreja e for cristão, e ter Jesus como Senhor e Salvador, tudo bem, ele pode ser de qualquer religião. O político, ele é feito para cuidar do povo, para cuidar do país, independente da sua crença, tá? Infelizmente, alguns religiosos, não só cristãos, mas de outras crenças, utilizam do pessoal que congrega, ou eu vou falar da parte cristã, para angariar votos. Isso virou um comércio, viu? Eu não concordo com isso, não. Vamos falar de Deus, tá? O movimento terminou aqui mais uma abordagem na Avenida Paulista. Hoje, nessa manifestação de domingo, foi convocada pelo pastor Silas Malafaia. Pastor, entrevistamos algumas pessoas que demonstraram ser contra essa união da política com a igreja. Também tivemos, pudemos entrevistar ali um deputado federal, um vereador. Queria que o pastor falasse sobre essas abordagens que tivemos que foi interessante ouvir um deputado e um vereador falar a respeito do tema, e como você percebeu, eles foram contra, né? A gente vai colocar o conteúdo, o pessoal vai ver aí. Bom, mas o fato é que hoje a gente veio fazer esse trabalho aqui, que a gente se comprometeu em fazer, de abordagem, com a informação que hoje mesmo o Malafaia subiu em cima do púlpito para novamente assumir que ele recebeu
uma voz profética de Deus para defender esse lado político aqui e de maneira particular. O que será que ele quis dizer com isso? Que Deus chamou ele de canto, deu a ele essa missão e essa autoridade que não carece, não exige fundamentação em Cristo. Você vê que absurdo isso aí? Sim. E detalhe, né? Eu assumi essa missão com Deus e olha para a igreja dele e fala, mas ninguém é obrigado a seguir aqui. Então, quer dizer, esse cara é tão cara de pau, ele e os demais, que eles têm várias versões, né? Você vê, esse relativismo está tão presente aqui. Uma hora, ele tem aquele comportamento, né? De querer enfatizar que a obrigação, o dever da igreja ser de Cristo para essas finalidades. Numa outra ele aparece, não, a igreja não tem nada a ver comigo, o evangelho não tem nada a ver comigo, agora sou só eu e Deus. Senhores, é lamentável que tenha gente que acredita nesses picareta, né? Mas é fato que hoje aqui, além de representar, para mim, tá, no ponto de vista, um desespero social por tudo isso que está acontecendo com a política aqui nesse país, que é lamentável, tá? Sim. Isso aqui é uma prova de insanidade. De um povo que não compreende os códigos verdadeiros da política, não tem discernimento de como funciona a política, e essa histeria pela questão de achar que Deus está aqui, que Deus vai representar, que Deus vai ajudar, que Deus vai estar em defesa, você entende? Sem nenhuma fundamentação, sem nenhum esclarecimento bíblico. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me horrorizo, eu me sensibilizo por essa falta de consciência, de evangelização, de pregação, e na esquerda também. Sim. Na esquerda também, porque a esquerda aparece com cada absurdo e cada hora com uma novidade diferente daquela visão do Jesus puramente social. E esse aqui moralista. Mas essa é a nossa realidade. Nós estamos enfrentando uma complexidade, né, e histórica desses dois lados do que é realmente essa ignorância. Uma ignorância que ela não é patológica, ela é extremamente moral, porque eles não dão importância nenhuma em saber qual é a verdade, se há verdade, não, eles vão carregados por sentimentos. Desespero, né? Total, ênfase total no sentimento, no apavoramento, no desespero, nas preocupações, mas sem nenhuma envergadura para entender e compreender a verdade, o certo e o errado, a verdade ou não a verdade. É tanto que a gente viu na entrevista lá, né? Não seria possível, Jesus está aqui, Deus está aqui, com essa organização, esse planejamento aqui. Não, mas eu quero acreditar que ele está. Então, quer dizer, não tem o que falar. É só pedir a Deus misericórdia para esse movimento continuar definindo a obra dele diante de uma realidade como essa. Certo? Certo. E a gente destacou, né? Que a novidade mais ou menos é essa aqui, né? Bom, eles nessa manifestação agora, eles dizem que eles vieram aqui para exorcizar um demônio que está no Supremo e no Alexandre de Moraes. E o interessante, né, é que o espírito que está no Alexandre de Moraes é o espírito da esquerda. Mas a direita também tem um espírito. Tem, uma entidade. Tem uma entidade lá que o Pai de Santo levou, falou, essa daqui é do bem. Isso aí. Essa daqui, entendeu? Não fuma charuto, não bebe cachaça. Ela vive da moralidade. Então, quer dizer, esse cenário é para circo, é para palhaço geral. Agora que eu fiquei muito satisfeito foi escutar de dois representantes políticos que eles não concordam com essa união. Então, para nós, com certeza foi positivo. Certo, pessoal? Então nós estamos terminando hoje aqui nosso trabalho, nossa abordagem. Espero que vocês, com esses vídeos, possam chegar a uma conclusão, obviamente, dessa temática, né? União, Igreja e Estado, fé e política, evangelho e política, e entender e compreender o nosso trabalho que se direciona nesse momento a defender, como preservar a obra de Cristo, como também a integridade disso, de uma igreja exclusiva e fiel a Ele, como também aos seus propósitos. Essa luta é de quem professa essa fé, de quem é discípulo de Jesus. Espero que seja para você também. Um abraço a vocês. Nos vemos aí, estamos seguindo aí, vão muitas.